Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série Trilha do Conhecimento, uma promoção da Poodle Educação em Investimentos. O propósito da Poodle é ensinar nossos clientes durante a sua jornada pela busca de conhecimento sobre o mercado global de ações. Falamos sobre aspectos importantes para a tomada de decisão diante de oportunidades de investimento em empresas estrangeiras, sejam americanas, europeias ou asiáticas, negociadas no Brasil ou no exterior. Contanto, não se trata de recomendação de investimento. Na série Trilha do Conhecimento, trazemos ao público temas necessários à construção do seu conhecimento sobre investimentos. Hoje, a equipe integrada por Celso Poodle, diretor-presidente da Poodle Educação e Investimentos, André Scherer, diretor de conteúdo, e eu, Letícia Braga de Andrade, diretora de comunicação, conversaremos com Guilherme Simão, analista da HMC Itajubá, empresa que representa gestores globais no Brasil, como a Acadian, responsável pela gestão do fundo Acadian China A-Shares, que falaremos em seguida. De início, cabe esclarecer que fundos de investimento são uma forma de aplicação financeira que reúne vários investidores com um propósito específico, algo semelhante a um condomínio, com um gestor responsável por receitas, despesas, apuração tributária e outros aspectos mais que agora a gente começa a falar a partir da fala, do nosso diretor-presidente. Celso, por favor. Olá Guilherme, muito bem-vindo à nossa série Trilha do Conhecimento, hoje com o fundo Acadian China. Guilherme, me fale um pouquinho da história de vocês. Quem é a HMC Itajubá e como se deu essa parceria com as grandes casas de gestão de fundo, como Acadian? Não, maravilha, pessoal. Primeiro, é super prazer estar aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando aqui desse bate-papo, para a gente falar tanto do mercado de China quanto do fundo Acadian China. Só para contextualizar, meu nome é Guilherme Simão, eu sou formado em administração de empresas pelo INSPER, estou no mercado financeiro um pouco mais de um ano, iniciei minha trajetória na Itajubá, mas sem falar muito de mim, eu acho que vou falar um pouquinho da Itajubá, que eu acho que tem uma história mais interessante. A Itajubá foi fundada em 2007, por ex-executivos de grandes instituições do mercado, então casas como Icatu, Bradesco, BTG, entre outras, e é uma empresa que tem como foco apoiar gestores independentes no planejamento e execução de uma estratégia comercial, sempre coordenando a oferta de investimentos alternativos no Brasil. Atualmente, a empresa hoje é composta por 9 sócios sêniores e cerca de 30 colaboradores. E possui uma grade de produtos composta por mais de 20 gestores parceiros, considerando gestores brasileiros e internacionais. E dentro dos parceiros, que a gente chama de gestores internacionais, nessa categoria de investimentos líquidos, que são fundos que a gente consegue ver preços em tela, com cotização diária e alta liquidez, a gente representa casas como a Acadian, que é pauta do que vamos falar hoje, também casas como Oaktree Capital, do grande investidor Howard Marks, Bridgewater, do Ray Dalio, e Man Group, o maior hedge fund europeu. Por favor, Guilherme, nos diga qual é a estratégia para atuar num mercado tão complicado como é o mercado chinês, né? Porque o mercado chinês é gigante. Ele tem inúmeras empresas, é o segundo maior mercado de ações do mundo, né? Qual estratégia o Acadian usa, como é que ele se diferencia e como ele aproveita das especificidades desse mercado da China? Não, André, é um excelente ponto. Antes de eu falar um pouquinho do mercado da China e das características do produto da Acadian, só para dar um pouco de cor para vocês de quem é a Acadian, a Acadian a gente gosta de falar que é uma boutique de investimento, foi fundada lá na década de 80 em Boston, nos Estados Unidos, é muito dedicada a investimentos alternativos e estratégias de fundos sistemáticos ou quantitativos. Uma das
fortes características da empresa é que ela tem uma presença global, né, escritórios em Boston, Londres, Singapura, Sydney e Tóquio, ou seja, 3 unidades na Ásia, né, com equipes dedicadas, e hoje a Acadian gere cerca de 120 bilhões de dólares e com quase 500 colaboradores. Além disso, a gestora que contém uma base de investidores super sofisticada, tendo seu passivo composto por grandes empresas como 3M, Pfizer, dentre outras companhias, ou seja, investidores que possuem uma barra de diligência lá em cima. Contextualizando um pouco a experiência desse gestor em operar esses mercados emergentes, a Acadian começou a operar mercados emergentes em 95, coisa de 25 anos atrás. Em 2007, começou a operar o que a gente chama de mercado de fronteira, como é o caso do Vietnã, e recebeu uma autorização para acessar esse mercado de ações chinesas, né, esse mercado A-Shares, somente em 2018. Tá? E um ponto importante é que esse mercado A-Shares são empresas listadas em Xangai, em Shenzhen, e negociadas em renminbi. Né? Os chineses conhecem a moeda local como renminbi, e aqui para nós no Ocidente a gente conhece muito como yuan. Então depois a gente vai ver que o fundo, na verdade, ele fica exposto a essa moeda chinesa, o renminbi, que acaba sendo uma outra fonte de diversificação para os brasileiros terem nos seus portfólios, né, que é uma moeda que anda muito mais em linha com moedas de países desenvolvidos, como o dólar e o euro, do que como o real, por exemplo. Tá? Entrando um pouquinho em China e partes dos motivos que essa gestora decidiu atuar nesse mercado, e sem chover também muito no molhado, né, eu acho que a gente sabe que hoje a China ela conta com a maior população do mundo, são quase 1,5 bilhão de habitantes, possui a segunda maior classe média, né, e uma classe média em ascensão, representa 40% hoje da China, é composto pela classe média, o que reflete grande potencial de consumo e investimento para essas famílias locais. E quando a gente analisa mais especificamente esse mercado doméstico de ações, que são as A-Shares, a gente consegue notar que ele é muito concentrado, dominado por investidores, pessoas físicas. Ou seja, as pessoas físicas são, em boa parte, responsáveis pela volatilidade e pela distorção de preço nesse mercado, tornando o que, no fim, torna esse mercado muito líquido. Né? Hoje, o mercado de ações chinesas ele é mais líquido do que o mercado de ações norte-americano. Muito por conta disso, a gente vai ver mais para frente que esse fundo Acadian China ele tem um prazo total de resgate muito curto, uma liquidez de saída em D4. Tá? Além disso, toda essa abertura do mercado chinês, né, o mercado chinês, o China, o A-Shares, ele foi incluído nos grandes índices globais, como o MSCI, somente em 2018, e isso reforça um pouco do tamanho dessa oportunidade, né? Ou seja, tanto investidores estrangeiros querendo acessar esse mercado chinês que segue em amplo desenvolvimento. Um outro ponto interessante, quando a gente olha para as bolsas de Xangai e Shenzhen, a gente consegue notar que elas tiveram início na década de 90, lá em 91, 94. E depois de 30 anos, hoje dentro desse mercado, a gente tem mais de 4 mil empresas listadas, sendo que essas empresas, né, de novo, elas entraram nos grandes índices globais somente em 2018 e 2019. Tem uma história muito interessante, que é o gestor desse fundo, Acadian China, ele é um chinês, tá? Ele é um dos principais PMs, né? Ele é um dos principais gestores da estratégia, e ele gosta muito de relacionar essa evolução do mercado chinês, né, ao longo desses últimos 30 anos, em uma experiência pessoal que ele teve. Então, ele fala que quando ele foi para a China, em 1995, ele teve que fazer uma viagem de trem de uma cidade do interior a Xangai. Ele conta para a gente que ele demorou cerca de 30 horas para fazer essa viagem, em um trem lotado, quente, sem estrutura, que ele mal conseguiu tirar um sanduíche para comer. 4 anos depois,
de 95 a 99, ele teve que fazer essa mesma viagem de uma cidade do interior para Xangai, e a viagem caiu de 30 para 18 horas, e o trem já tinha ar-condicionado. Ou seja, em 4 anos eles reduziram quase a metade o tempo da viagem. Em 2016, ou seja, mais recentemente, ele fez essa mesma viagem da cidade do interior a Xangai. Ele falou que a estação de trem parecia um aeroporto, em termos de estrutura, e a viagem levou cerca de 4 horas. E ainda ele conseguiu trabalhar com ar-condicionado e Wi-Fi durante o percurso. Ou seja, mostra um pouco de todo esse desenvolvimento de infraestrutura do país ao longo desses últimos 30 anos. Né? Agora, entrando um pouquinho na estratégia do fundo Acadian China, a gente gosta de falar que esse fundo ele é um fundo sistemático, né, ou quantitativo, como melhor você preferir, e é um fundo que ele atua somente comprado nos papéis. A gente chama que é long only, né, um fundo de ações long only, e muito com foco numa gestão ativa, que é a captura de alfa neste mercado. Além disso, ele faz uma gestão através de uma análise que a gente chama multifatorial, e ele utiliza todas essas ferramentas sistemáticas, né, toda essa ideia de inteligência artificial e machine learning para a tomada de decisão do que vai entrar ou não vai entrar na carteira do fundo. E essa análise leva à consideração diferentes aspectos, como qualidade, valor, crescimento, tecnologia, como que a indústria está perante os concorrentes, enfim. Uma outra vantagem desse modelo de gestão sistemática é a capacidade de você cobrir, né, um universo de investimento muito mais amplo. Como eu vinha falando, hoje nesse mercado A-shares, que são as ações domésticas negociadas em renminbi, você tem cerca de 4 mil ações, né, ou seja, 10 vezes mais do que o mercado brasileiro, né, que a gente tem 400 ações. Além disso, né, quando você tem um universo de 4 mil ações e você tem uma gestão que você usa a tecnologia a seu favor, você consegue cobrir e analisar, mesmo que superficialmente, todas essas ações, né, o que traz mais diversificação e capacidade de explorar uma ineficiência de mercado gerado muito pela característica específica desse mercado, que, como eu vinha falando, é super operado por investidores, pessoas físicas, né, que a gente sabe que, na maioria das vezes, elas tomam decisões levando em consideração o calor do momento, né, emoção. Né, muitas vezes os investidores, pessoas físicas, eles compram uma ação levando em consideração uma indicação de amigo ou familiares. Diferente do investidor institucional, que toma sua decisão muito com base em análise de balanços patrimoniais, análise do setor, do mercado em si. Né? Isso acaba gerando uma distorção de preço, que justamente a ideia da Acadian é capturar, né, toda essa ineficiência desse mercado. Pegando um gancho aí com o que tu está falando, como está estruturada hoje a carteira, como ela está posicionada hoje a carteira, existe alguma concentração específica, como é que está o portfólio? Esse é um excelente ponto, Letícia. Hoje, né, a Acadian ela tem um range que vai de 100 a 600 empresas para essa carteira. Atualmente, né, eu estou pegando em consideração aqui o fechamento de agosto, ela estava com 107 ações na carteira, e é super diversificada, tanto, né, em quantidade de papéis, quanto por tamanho de empresa. Então, um fato interessante é que ela tem exposição a pequenas e médias empresas. Se você pegar o índice MSCI China, você vai ver que ele é mais concentrado em grandes empresas. Né? Ou seja, você pode comprar uma startup, uma empresa que ainda é recipiente, que pode ter um alto potencial de valorização lá na frente. Você pode capturar toda essa valorização. Além disso, é super diversificada também entre setores, né? Não tem nenhuma concentração em algum setor específico. E só como curiosidade, né, aquela empresa que a gente ouviu muito falar desde a semana passada, que é a Evergrande, que é aquela grande empresa de infraestrutura da China, ela está fora do universo de investimento do fundo,
até porque essa empresa é listada em Hong Kong, ela não é listada em Xangai e Shenzhen. Então, o fundo não tem essa posição, né, essa ação na carteira. Indo um pouquinho para a característica, né, o fundo que a gente investe no exterior é um fundo que tem um histórico desde abril de 2018, e ele vem entregando aí no ano ao ano 9,7% de retorno em dólar, contra 8,5% do índice MSCI China, né, que é considerado o benchmark do fundo. E além disso, ele vem entregando 1/3 a menos de volatilidade do que o índice. Ou seja, para investidores que têm mais estômagos mais sensíveis, né? Como a gente fala, o fundo ele consegue navegar em mares mais calmos, né? Ele consegue dar mais retorno e, ao mesmo tempo, proteger nas quedas, gerando menos volatilidade aí no ano a ano. Guilherme, e as principais informações do fundo Acadian China? Todos os investidores conseguem acessar ou é restrito a um tipo de investidor? Qual o investimento mínimo? Não, maravilha, Celso. Hoje, né, até por uma questão regulatória local, é um produto que ele está enquadrado somente para investidores qualificados, mas, ao mesmo tempo, é um produto super acessível, né, que desde que você seja um investidor qualificado, você consegue ter acesso a essa estratégia com somente R$500. Um outro benefício, e aí levando em consideração toda a expertise da Itajubá na estruturação desses produtos, ele chega para o investidor final a um custo de R$1,40 de administração, tá? Levando em consideração toda a estrutura no Brasil e offshore, com 15% de performance somente no veículo offshore. A gente não tem performance nos fundos aqui no Brasil. Outros pontos de termos do produto. Ele é um produto, como eu vinha falando, super líquido. Então, se você, no caso, pede o seu resgate hoje, depois de 4 dias corridos, você já tem esse dinheiro para ser utilizado, uma liquidez de D4, e você fica exposto ao renminbi, que é a moeda lá local, ou seja, mais uma fonte de diversificação. Então, a gente sempre fala, o investidor tem que ter dólar, ele tem que ter euro, e ele pode também vir a ter renminbi, que é a moeda chinesa. Guilherme, essa é exatamente a filosofia que a gente prega aqui na Pudwell, né? Que a diversificação entre moedas e entre continentes é fundamental hoje em dia para o brasileiro. E trazendo isso para o dia a dia do brasileiro, né? Hoje em dia há uma mudança grande no mercado, né? Porque o brasileiro tem muito mais acesso ao mercado externo do que tinha até 2, 3 anos atrás. Como é que vocês se posicionam frente a isso? E qual seria a grande diferença, já que hoje a gente tem fundos de índices, nós podemos comprar BDRs das grandes empresas chinesas, já um pouquinho já foi falado, mas como é que vocês estão vendo essa modificação aqui no mercado e esse aumento da concorrência e o posicionamento do Acadian? Não, maravilha, André. Como você muito bem colocou, né, a gente viu uma evolução do mercado de capitais aqui no Brasil, né, tanto o mercado se desenvolvendo, trazendo cada vez mais novas opções de investimento para o brasileiro, e também eu acho que todo o movimento de taxa de juros, né, agora a gente está tendo essa subida dos juros, mas todo esse movimento que vinha acontecendo de juros mais baixos, em linha com mercados desenvolvidos, ia contribuindo para reduzir, né, o custo de oportunidade do brasileiro, né? Antes o brasileiro ele bastava comprar título público, alocar em renda fixa, que ele já tinha um portfólio saudável, com baixo risco, e isso mudou muito nos últimos anos, né? Então, e uma maneira de você ter acesso a ações na China, você pode ter acesso através de índices, né, que seria uma forma de investimento passivo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o China 11, né? O China 11 ele vai abranger tanto esse mercado A-shares, que é o mercado doméstico chinês, quanto o mercado B-shares, que é o mercado de Hong Kong, e ele vai abranger também ADRs listadas em Nova York. Essa seria uma forma de um investidor brasileiro, via mercado local, consegue ter acesso a ações na China. Uma outra maneira, talvez um pouco mais sofisticada, seria ele abrir uma conta em alguma corretora no exterior, né, e pode ser uma corretora americana, por exemplo, ele investe através de ADRs, né, que são ativos de outros países, né, ações de outros países listadas nos Estados Unidos. Ou também, né, como no caso do Acadian China,
ele pode investir através de fundos. E aí a ideia é você confiar, né, o seu trabalho a um grande gestor especialista, e aí você vai estar investindo de forma ativa. Ou seja, a estratégia como o Acadian China, como ela tem uma gestão ativa, né, e não simplesmente ela segue um índice, ela tem como objetivo superar esses índices no longo prazo. Tá? E a gente aposta muito que o investidor ele tem que ter um pouco de exposição passiva, mas ele também tem que ter um pouco de exposição ativa, e uma dessas opções de ter uma exposição ativa seria através do fundo Acadian China. Guilherme, então, por favor, tu podia nos dizer como tu aconselha, qual seria o teu conselho para montar uma carteira de investimentos realmente diversificada que passe aí pelo fundo? Então, excelente ponto, Letícia. Essa é uma pergunta difícil e eu acredito que depende muito do perfil de risco de cada investidor, né? E aí, assim, dado o tamanho dessa oportunidade, o tamanho do crescimento, e a China hoje sendo a segunda maior economia do mundo, eu diria que não é nada demais se um investidor tivesse cerca de 5% do patrimônio exposto ao mercado chinês, né? E aí não necessariamente é só ações e de forma ativa através do fundo, mas também levando em consideração o mercado de renda fixa e também outras maneiras de como de gestão passiva. Mas a gente até tem um gestor parceiro, que é a Bridgewater, que ela enxerga que hoje não tem como você ter uma carteira diversificada se você não tiver de 15% a 20% do seu patrimônio em China. Tá? Isso é um pouco do que a gente sente aqui dos nossos gestores, né? A gente observa também que a maioria dos mandatos globais ela vai ter uma exposição aí de 50% Estados Unidos, 20% Europa, mais 20% em Ásia. Então a gente sabe que o brasileiro ele é super comprado no mercado local, né? Hoje a carteira dos investidores brasileiros são super concentrados em ativos no Brasil, cerca de 95%. A gente aqui na Itajubá sempre defendeu a bandeira da internacionalização, da diversificação, e a gente acha que pelo menos 50% da carteira deveria estar no exterior, tá? Não necessariamente em China, e aí você tem diferentes maneiras de ter esse acesso, né? Tanto através das corretoras, que atualmente já distribuem esses fundos e ativos internacionais, como também pessoas que têm ticket acessar diretamente lá fora, e sempre tem uma exposição também entre moedas. Então a gente defende você ter uma exposição geográfica, né, entre classes de ativos, ou seja, ter ações, juros, commodities, moedas, e também em diferentes moedas, né, tanto no real quanto também em dólar, euro, no renminbi e por aí vai. De novo, foi um super prazer aí participar e contribuir um pouquinho para essa parte de educação financeira. E a gente está super à disposição, né? Hoje acho que a ideia foi explorar um pouquinho da Acadian e dessa estratégia de investimento em ações chinesas, mas a gente está sempre aberto aqui para explorar qualquer outro gestor ou estratégia que a gente tenha aqui na grade, né? Então, como eu tinha falado, a gente tem o Oaktree, que tem um dos principais investidores, que é o Howard Marks, a gente tem a Bridgewater, do Ray Dalio, enfim, a gente tem uma série de gestores e conteúdos para estar agregando aí em diferentes temas globais de investimentos. Mas super obrigado aí novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Guilherme, muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, por compartilhar com a gente essa história tão inspiradora, né? Queria te agradecer e agradecendo a ti também, por favor, leva nosso agradecimento a Itajubá, ao Acadian, né? E a gente finaliza aqui essa nossa trilha do conhecimento de hoje, né? Deixando a trilha aberta aí para os próximos profissionais do mercado que a gente vai trazer para falar direto com vocês. Muito obrigada. E convidar vocês para seguirem a Pudvel Educação e Investimentos nas redes sociais, né? Estamos sempre lá nas redes sociais, no canal do YouTube e no canal Instagram e nos demais redes sociais que a Pudvel está presente. Muito obrigado.